Neste vídeo, iremos relatar sobre experimentos feitos no laboratório, tais como condutividade elétrica, onde especificamos o caráter elétrico de um material, processamento de metais, o qual observamos a fabricação de uma lata de alumínio, condutividade térmica, a qual testamos a dilatação de uma chapa de alumínio, e fadiga de metais, onde testamos a resistência de um clipe de papel. Condutividade elétrica. A condutividade elétrica é usada para especificar o caráter elétrico de um material. Ela é simplesmente o recíproco da resistividade, ou seja, é inversamente proporcional e é uma indicativa da facilidade com qual um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. A sua unidade de medida é a recíproca de 1 metro. As seguintes discussões sobre propriedades elétricas usam tanto a resistividade quanto a condutividade. Arrhenius, físico e químico de nacionalidade sueca, aos 22 anos de idade, já havia realizado muitas experiências relacionadas com a passagem da eletricidade através de soluções aquosas. Durante 2 anos trabalhando no laboratório de Uppsala, colecionou vários dados sobre centenas de soluções e concentrações. Formulou então uma hipótese de que as soluções aquosas contêm partículas carregadas, isto é, íons. Por que algumas soluções aquosas conduzem eletricidade e outras não? Por que a água destilada não conduz eletricidade e a água potável conduz? Para responder a tais questionamentos, Arrhenius estabeleceu a teoria da dissociação iônica, onde a condutividade elétrica das soluções era devido à existência de íons livres. A unidade de medida no Sistema Internacional da Resistividade é o ohm metro. O objetivo desse experimento era medir o nível de condutividade presente nas soluções salinas de certos metais e na mesma quantia de sulfato férrico, 2,33, sulfato ferroso, 9,50, sulfato de cobre, 8,19 e nitrato de níquel, 13,02. Processamento de metais. Observamos os materiais da bancada, assim como a sua forma de processamento, e concluímos que a lata de alumínio não possui solda, a sua tampa é encaixada, diferentemente do aço, que necessita de uma solda, pois ele é mais resistente e difícil de manusear. A fabricação da lata de alumínio é feita através de uma chapa, onde é colocada numa máquina para corte. Nela, o alumínio é cortado em formato de copo. Após esse processo, é feito um processo chamado de estiramento, ou seja, ele é alongado e afinado, passando por um processo de pressão cuidadosa para que não haja rasgos no alumínio. Quando o corpo é formado, é retirado as sobras das bordas, lavados, secados, limpos, e então eles passam por uma pintura da logomarca da empresa. E passa novamente por outro processo chamado de esterilização, onde recebe um verniz interno para evitar o contato da bebida com o alumínio. O último processo para a produção da lata é a preparação da boca da lata para receber a tampa, após estar com o líquido inserido. O alumínio vem substituindo o aço nas produções de embalagens devido ao seu fácil manuseio e também por sua reciclagem. A taxa de reciclagem global do alumínio chega a 69% contra 43% do PET e 46% do vidro. Estudos realizados apontaram que o Brasil está como líder isolado na reciclagem de alumínio, com uma média de 98% das embalagens produzidas reciclados anualmente, ficando em segundo lugar a Polônia, com 79%. A reciclagem da lata de alumínio para a obtenção de uma nova embalagem reduz em até 70% a redução de CO2 quando comparada à produção primária. Além disso, a atividade de reciclagem consome apenas 5% de energia elétrica comparado ao processo primário. Espadão térmica. Nesta estação, testamos a dilatação de uma chapa de alumínio. Realizamos a medida do furo da chapa com um paquímetro e medimos 19,35 mm de diâmetro. Logo após, levamos a chapa para o fogo e deixamos ela por 3 minutos. Ao tentar passar a bolinha pelo furo, a bolinha não passou. Medimos novamente o diâmetro do furo e percebemos que a medida foi de 19,28 mm. Nesse experimento, na teoria, o furo deveria aumentar por conta da dilatação térmica, porém na prática o efeito foi o contrário. O material se comportou de uma maneira inesperada, pois o grupo inteiro imaginou que a bolinha passaria pelo giro na chapa de metal. Outros materiais que podemos citar que possuem a mesma propriedade é qualquer metal encontrado em casa. Poderíamos ter usado nesse experimento uma forma de bolo para realizar, por exemplo.
É sempre importante sabermos que um metal, ao ser esquentado, vai sofrer uma dilatação, seja positiva ou negativa, assim como aconteceu em nosso experimento. Fadiga de metal. Nessa estação, testamos a resistência de um clipe de papel. Ao desdobrarmos o clipe e deixarmos o mesmo reto, ao tentar fazer com que ele voltasse ao seu formato original, o clipe não voltou, ficando com um formato deformado, comprovando que o metal sofre uma fadiga acumulativa que prova a falha do mesmo, depois de repetidas tensões aplicadas. Outros fatores, como a corrosão, também aceleram o estado da fadiga do metal. Nosso grupo esperava conseguir deixar o clipe com o formato original, porém não foi isso que aconteceu. Podemos citar garfos e facas como exemplos de matérias que sofrem o mesmo efeito. Na área da engenharia e no cotidiano, é de grande importância saber que uma fadiga simples pode gerar uma quebra do metal, podendo causar grandes acidentes. Durante o experimento, não tivemos nenhuma dificuldade em executá-lo, tendo tempo suficiente para realizá-lo.